sobre nós. Amém? Motivo de muita alegria é poder estar com vocês aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus, que providenciou todos os meios para que aqui a gente estivesse. Agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel, pela nossa amizade, nossa cumplicidade também. Isso abençoa muito a minha vida, né? E a vida da minha família. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel e a confiança que ele teve de nos fazer o convite. Agradecer a todo o conselho, presbítero Alex, presbítero Tiago, a liderança, diácono Cauê, o diácono Wagner, pela confiança também de nos trazer para cá. E a gente, a partir de hoje, oficialmente, poder ajudar vocês aqui, também em Orlando, mas já avisando, como já foi dito, a plantação em Tampa. Então eu peço que vocês orem pelo nosso ministério, para tudo aquilo que nós vamos vivenciar aqui, e também pela chegada da minha família, né? Vocês sabem que ficar distante não é muito bom, né? E não é muito bom não é nada bom, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado e a gente agradece ao Senhor por isso. Agradecer a acolhida sempre calorosa e prestativa de todos os irmãos que me encontram, perguntam se está precisando de alguma coisa, né? E a gente agradece muito por isso. E a hospedagem maravilhosa na casa de Marli e de Paulo, sempre está nos hospedando de forma graciosa. E também eu tive o privilégio, mesmo sendo filmado, de ser hospedado na casa de André e Kel. Vazaram imagens. Eu posso processar. Eu não assinei termo de compartilhamento de imagem nenhuma. Cuidado tu também, viu, Paulinho? Eu tenho umas câmeras lá também, eu já estou sabendo. Se tu vazares, vai ser 2 processos. Mas muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito por nós. Vamos lá então, olha só. Nós hoje vamos começar uma trajetória de 4 estudos sobre igreja, tá? Se alguém perguntasse a você o que é igreja, se eu abrisse o microfone aqui e pedisse para passar, cada um teria uma resposta, da perspectiva de sua vivência. Mas hoje, a partir de hoje, a gente tem que deixar as nossas respostas, convicções um pouquinho de lado e ouvir as escrituras sobre o que é igreja. É muito importante isso. Na caminhada cristã, na trajetória da nossa fé, a gente vai criando conceitos dentro de nós que vão sendo solidificados por clichês evangélicos. E isso vai sendo solidificado dentro do nosso coração. E esses clichês evangélicos e essa solidificação, muitas vezes, e em maioria das vezes, não condiz totalmente com a realidade do princípio das Escrituras. E isso é perigoso. Porque isso vai moldando o nosso, não somente caráter cristão, mas na nossa conduta, o que é pior. Então vamos fazer o seguinte, vamos às Escrituras, rever esses conceitos e alinhar nosso foco do que é uma visão correta sobre a igreja. Eu conversei com o pastor Samuel e nós chegamos à conclusão de trabalhar sobre isso, porque a esperança, graças ao bom Deus, tem crescido, vocês estão vendo aos olhos nus aí. Não precisamos de tanta estatística para perceber quanto a nossa igreja aqui tem crescido. Então a gente precisa colocar todo mundo na mesma página, na mesma linha do que é ser igreja. E é isso que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Então, já fica o convite. Vem para o culto. Seja abençoado no culto, que é uma grande bênção o nosso culto aqui. Simples, direto, objetivos, cristocêntrico, palavra boa. Mas fica também para a escola bíblica, tá bom? Vamos combinar desse jeito. Porque aí todo mundo e nós todos somos edificados. Então vamos para a lição de hoje. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor para a gente começar a definir num dos textos que eu mais entendo, eu, na minha perspectiva, penso que define o que é a igreja. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. O verso 9 é o nosso destaque, mas a perícope inteira, a passagem inteira, é do verso 1 ao verso 10, tá bom? Então, olha, aqui isso é uma escola bíblica dominical, ok? Quando você está em aula, você está sentindo alguma dificuldade com algum conceito
que está sendo dito, você pode, por favor, faz um sinal que eu paro aqui e vou lhe ouvir para a gente interagir. Beleza? Pode ser assim? Combinado? Estamos em aula, tá? Estamos em escola bíblica. Precisamos, juntos, à luz das Escrituras, aprender. Então, você teve alguma dificuldade, você, pastor, não entendi isso, volta, ou quiser acrescentar alguma coisa importante que você julgue, fique também à vontade para isso. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 10, mas o foco de hoje nosso é no verso 9 especificamente. Mas vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora o destaque do verso 9. Vós, contrário, porém, entretanto, todavia, partícula adversativa contrária. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse texto, para mim, é das melhores definições, está aí projetado para vocês, nos slides, é uma das melhores definições, a meu ver, no Novo Testamento, do que é a igreja. Pelo fato de que ele traz um complemento, uma ideia de que a igreja nasceu desde o Velho Testamento até os dias de hoje. Pode passar mais um, por favor. A igreja do Novo Testamento é a continuação da igreja do Velho Testamento. Então, quando você for definir igreja, você tem que pensar nas multiformas da igreja, mas não necessariamente só nas formas, mas sobretudo na essência do que é a igreja. A gente vai tentar chegar nisso hoje. A ideia que aqui hoje, o objetivo da nossa aula é que a gente compreenda muito mais do que forma, mas o que define essencialmente o que é uma igreja. Isso é muito mais importante. Porque a gente às vezes fica muito concentrado na forma A, B, C, o jeitão, mas esquece da essência, da identidade. Isso é muito importante, tá? Então, a gente tem que entender que é uma instituição que nasceu no Velho Testamento, apesar da forma ser diferente, mas nele todo o ritualismo do Velho Testamento foi cumprido e assim nós não necessitamos mais daquele ritualismo do Velho Testamento, mas a igreja nasceu lá. Quando é que a igreja nasceu? Alguém pode perguntar. Ela se confunde com a geração de Sete. Vocês se lembram de Abel e Caim, do caso de Abel e Caim de Gênesis 4? Lembram-se disso. Eles eram os filhos de quem? De Adão e Eva, certo? Os dois foram fazer o quê? Qual é a imagem que vocês têm de Abel e Caim? Abel, Ravel, do hebraico, passageiro, efêmero, rápido, porque a vida dele só conta que ele ofereceu o sacrifício e morreu. Tem alguma coisa mais na vida de Abel, não? Passageiro, é o significado do nome dele. Então Abel vem e oferece um
sacrifício. Quem foi que ensinou isso a eles? Quem foi que ensinou Abel e a Caim a fazer isso? Os seus pais. Ensinaram aos seus filhos a invocar o nome do Senhor. Ali começou a igreja. A igreja se confunde com o estabelecimento da família. Entenda isso. A igreja não é desde Pentecostes, Novo Testamento. Não. Se você fizer isso, você matou todos os crentes do Antigo Testamento. Você disse que os crentes do Antigo Testamento não eram igreja. E como a gente pode sermos salvos pelo Senhor, destituídos ou separados da sua igreja? Não é essa a possibilidade. Então, por isso que em Gênesis capítulo 4, verso 26, o que é que tem lá? E passou-se a invocar o nome do Senhor. Quem já era os filhos de quem? Filho de Sete. Enos, diz lá o texto. Sete é vamos dizer assim, a semente santa agora que veio para o lugar de Caim, ou desculpa, de Abel. Meu Deus, coloquei Caim no céu nesse tanto. De Abel, obrigado, pastor Samuel. De Abel, e aí o que é que acontece? Os filhos dele começam a fazer o que os filhos de Adão estavam fazendo, invocando o nome do Senhor. A palavra invocação lá no hebraico não é somente invocar, dizer assim, Deus seja louvado, Deus te abençoe. Não, invocar o nome, aquela raiz verbal tem um significado de adoração, proclamação, culto. O que é que a gente faz na igreja? Cultua também, não só isso. Então, quando é dito que a partir de Enos, filho de Sete, da descendência de Abel, agora no lugar de Abel, descendência de Adão e Eva, começou a invocar o nome do Senhor, é porque a igreja começou a partir dali. Vamos mais um pouco, pessoal que está nos slides aí, por favor. A prova disso, do que nós estamos tentando definir aqui, é que o Novo Testamento reconhece, presta atenção, o Novo Testamento reconhece que a igreja começou desde o Antigo. Olha só o que tem em Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Você pode ler lá, olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, representante da aliança do povo de Deus com o Senhor, Abraão é o nosso representante naquela aliança veterotestamentária do Antigo Testamento, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Quem são os gentios? Nós. Em quem? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que? Prometido. Por isso é que entendo que o que lemos na epístola do apóstolo Pedro é o retrato da igreja. O que é que a gente lê lá? Coloca lá, vai. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos esses títulos, vocês verão a partir de agora, todos esses títulos, eles foram dados à igreja do Velho Testamento. Pedro está trazendo os títulos da igreja do Velho Testamento e aplicando na igreja do Novo. Para dizer o que para mim e para você? Que a igreja começou desde o Velho Testamento e ela continuará até o dia final. A fim de proclamar, todo a fim é o quê? Um objetivo, um propósito. Qual é a missão, o propósito da igreja? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, vocês não eram povo de Deus, nem eu. Mas agora vocês são povo de Deus. Veja, Pedro está dizendo, vocês que não pertenciam a Israel nação, que era a igreja encapsulada em Israel, a igreja estava lá dentro, vocês que não pertenciam como povo a Israel, agora vocês pertencem não por geração ordinária, mas por geração da promessa de Abraão, que nos alcançou.
E agora nós somos o quê? Povo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E não éramos isso, e não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Então, começa a nossa definição do que é a igreja. Igreja é um povo que alcançou misericórdia da parte de Deus para proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Se alguém perguntar a você o que é a igreja, é um povo que alcançou misericórdia da parte de Deus para proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Se não tiver enquadrado nisso, você não é igreja. Eu não sou igreja. E veja, vamos logo começar introduzindo algumas questões práticas. E veja, o conceito de igreja é um conceito de um povo. Um povo tem uma ideia de que se reúne, que vive em comunhão, que tem tudo em comum, que divide suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que tem a necessidade. Esse é o texto segundo da nossa série de estudos aqui, de Atos. Nós vamos aprofundar nele depois. Mas olha o conceito, é um povo. Você é povo em casa sozinho? Então já vai começando a cair por terra a ideia diabólica e demoníaca dos desigrejados. Não tenham compromisso com isso. Isso é do diabo, isso é do cão. É do cão mesmo. Lá na terrinha a gente chama de cão. Você não sei como a gente chama aqui. Certo? Não tenham compromisso com um conceito antibíblico desse. Povo está junto. Povo vive junto. Povo tem mesma bandeira. Às vezes não todas as mesmas línguas, mas se comunica, se fala, se interage, distribui as coisas entre si, vive junto. Isso é igreja. Então, só para a gente começar a introduzir aqui. Agora vamos partir para esses títulos, pastor. Nos diz algumas coisas? Diz muito. E a gente tem que parar e refletir em cada um deles aqui. Até na hora que a gente chegar ao nosso tempo, a gente para e continua na semana que vem, sem problema nenhum, tá? Vamos combinar dessa maneira. Então vamos para uns títulos desse aqui, que é muito importante para a gente começar a entender a nossa identidade como igreja. Vamos lá. Primeiro, nunca esqueça que quando nós estamos falando de igreja, o alicerce é o Senhor Jesus Cristo. Pedro nos diz isso naquele contexto do capítulo 2, verso 9. Quem é o alicerce da igreja? Cristo Jesus. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacrifício santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Verso 6. Pois isto está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Verso 5 e verso 6. Está falando de quem é alicerce? Qual é o alicerce da igreja? Jesus Cristo. Então, se alguma instituição, alguma igreja está solidificada numa visão de alguém que foi no galinheiro de noite e o galo botou o bico para baixo e falou para ele. E ele resolve, a partir daquela revelação, começar uma igreja. O alicerce é Cristo num lugar desse? Cuidado com isso. A gente aceita tudo como igreja. Estou tentando fornecer para nós, e para mim também, para vocês, elementos para a gente poder distinguir instituição secularizada de igreja. Igreja, o alicerce é Jesus Cristo. Não é homem nenhum. Não é apóstolo, profeta algum. É Jesus Cristo. Se esses homens que se levantam dentro de comunidades religiosas, cristãs, falam em nome de Cristo, expõem Jesus Cristo, a eles devemos respeito, consideração e honra. Mas se eles se levantam e tentam pôr outro fundamento, além do que já está posto, segundo 1 Coríntios 11,
que este fundamento é Cristo Jesus, a pedra angular, se eles colocam outra coisa, isso não é igreja. Isso passa a ser uma instituição humana. Isso é perigoso. Vamos então a algumas identidades da igreja. Primeiro, a igreja é o quê? Raça eleita. Isso está em Isaías, capítulo 43, verso 20 e 21. A ideia de raça é a metáfora que Pedro usa. Ele faz uma alusão a termos as mesmas aparências. Se lembra que as raças, às vezes, têm a mesma aparência. É como nós devêssemos ser parecidos uns com os outros. Temos as mesmas marcas. Devemos viver nos identificando onde quer que estejamos. Essa é a ideia de raça que Pedro traz, que está tanto no original no grego quanto também no hebraico. A ideia de aparência de ter coisas em comuns. Mas só que ele não diz só apenas termos coisas em comuns, identidades em comuns, mas ele diz assim, eleita. Um povo que alcançou graça, mesmo sem merecer essa graça, foi ele quem nos escolheu e não a nós. Então a primeira identidade da igreja que Pedro traz para nós é que ela é uma raça eleita, um povo que tem características semelhantes, mas que não se juntou no mesmo lugar porque quis. Foi escolhido. Por isso que João capítulo 15, verso 6 diz, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Então, a primeira ideia é o seguinte, você que está aqui, por favor, me escute, meu irmão, minha irmã. Você está aqui. Você foi resgatado pelo Senhor. Você professou a fé em Cristo Jesus. Mas você e eu não merecíamos estar nesse lugar. Você e eu não conquistamos a cadeira, como a gente faz no clube Rotary, no outros clubes aí da vida. Você não preencheu os critérios, você não preencheu a ficha, você não pagou sua mensalidade, você não conquistou a cadeira que você está sentado. Ele veio e te trouxe e te colocou aí onde você está. Porque você é raça eleita, você não escolheu ele escolheu você. Então, igreja, não tem uma perspectiva, eu vou escolher onde é que eu vou ficar, que é meu lugar. Nós temos que entender, meus irmãos, que é uma grande dádiva pertencer à igreja de Cristo. Nós temos que deixar as nossas vaidades, nosso orgulho, e achar que a gente é importante demais para a igreja. Tem gente que se acha muito importante para a igreja. Tem gente que se acha que se ele não estiver presente, a igreja não vai. Tem gente que acha que se ele não estiver participando, não está correto a forma da igreja ser conduzida. Se ele não estiver liderando, se ele não estiver no louvor, não serve. Eles esquecem, essas pessoas esquecem que elas foram escolhidas para estar no meio da igreja. Elas não adquiriram o passaporte para estar aqui. O Senhor foi lá, pegou em suas mãos, mudou a disposição do seu coração, fez eles abrirem e enxergar a Cristo e trouxe para dentro do seu corpo. Porque eles são raça eleita. Isso devia bater o nosso orgulho. Isso devia fazer a gente valorizar demais a cadeira que a gente senta aqui. O púlpito que eu estou falando. O altar de onde se canta. Valorizar as classes de escola dominical que nesse momento estão funcionando. Devíamos valorizar as irmãs que ali estão preparando o nosso almoço. Elas deveriam não querer para ela os aplausos, mas nós devíamos fazer isso de espontânea vontade, de total submissão a essa eleição que não via mérito nenhum em nós. A perspectiva muda quando a gente começa a pensar que nós fomos raça eleita. Não fomos uma raça que conquistamos, fomos uma raça que fomos conquistados. É totalmente diferente. A perspectiva é outra.
Você tem que vir aqui domingo dizendo assim, louvado seja o Senhor. Não acordar malambudo, chateado. Dizer assim, de novo. Pegar o carro, dirigir 40 minutos. Quem mora perto, né? Aqui tudo é longe, né, bicho? Não sei por que isso, meu irmão. Aqui tudo é longe. Tudo é longe. Mas tá bom, eu me acostumarei. A gente fala assim, tudo é no ETA, né? Estou aprendendo, né? Qual é o teu ETA? Pastor Samuel pergunta, qual é o teu ETA? Aí eu digo, que era ETA? Eu digo, meu filho, é um Pix que você quer fazer para mim? Primeira vez que ele perguntou para mim, não sei se ele se lembra. Qual é o teu ETA, Samuel? Eu digo, é um Pix que você quer fazer para mim? Estimated time arrival. É isso mesmo? É tempo de estimativa de chegada, né? Então, assim, tudo é longe. Aí o cara levanta domingo e diz assim, pelo amor de Deus, de novo, vou dirigir 1 hora. Ei, dirija 2, 10, viaje, atravessa o planeta inteiro. Você vai se reunir numa raça eleita que você não conquistou o lugar. Ei, é privilégio. É privilégio. Você não pode achar que aqui é sacrifício. Sacrifício fez ele. Quem suou sangue foi ele. Quem sentiu toda a ira foi ele. Nele foi despejado toda a ira santa de Deus. Você sabe o que é isso? Não. Se disser que sabe, é mentira. Você nunca experimentou? Ele experimentou. Ele sentiu. Ele suou sangue. Ele sim, nós não. Então, é aquela velho hino antigo que dizia, é meu, somente meu, todo, e o teu trabalho. Descansar em mim. Raça eleita. Vamos para mais um ponto. Vamos lá. Segundo a identidade da igreja, sacerdócio o quê? Real. Veja que Pedro diz isso. Ele aplica isso, sacerdócio real, à igreja. Veja, o sacerdócio é quem realiza o serviço de sacerdote. Claro, nas escrituras é isso. Qual é o sacerdote? Aquele que realiza o serviço cultico. Nós ouvimos sobre a figura religiosa hoje na mensagem, vocês se lembram? Né? Pastor Samuel já falou dos entolgados. Lembram-se disso, né? De todos, às vezes, aquela aparência, cumprir o critério para estar ali, não é? Pedro traz isso. Mas à luz das escrituras, os sacerdotes, eles não tinham que ter pompa, eles eram os que mais tinham que o quê? Servir. Eles eram a figura que deviam mais servir. Eles eram representantes de Deus, que tinham intimidade com o Senhor. Deveria ser assim. Muitas vezes não. E real, porque o serviço é feito para o único Rei do universo. Presta atenção, a aplicação dessa identidade para nós é o seguinte. É aquilo que a reforma protestante descobriu. É o sacerdócio universal dos crentes. Lembra-se disso? Isso, antigamente, quando a Idade Média eclodiu e que a igreja dominou, a Igreja Católica Apostólica Romana, dominou a fé cristã naquele período, eles começaram a ter problema nessa área. Eles começaram a criar problemas para os crentes nessa área. Eles começaram a dizer o seguinte, o sacerdócio não é de todos os crentes, é apenas de uma classe, o clérigo, não é? Que foi convocado por Deus para dirigir a igreja, dominar a igreja, tá certo? E essa classe de privilegiados era quem podia servir a igreja. Na missa, na comunidade. Então, o sacerdote foi o quê? Restringido. A despeito da luz de 1 Pedro 2, que a gente está, mesmo com o texto bíblico, dizendo que nós somos o sacerdócio real, todos nós. Vós, esse vós aqui é toda a igreja, não é só os presbíteros. Vós, a igreja toda. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Então, a reforma protestante veio e quebrou essa ideia de um sacerdócio exclusivo de um grupo. E agora estendeu o sacerdócio de volta a quem? Aos crentes. Foi isso que a reforma protestante fez, retornando às escrituras sagradas. Então, quando Pedro está dizendo
nós somos sacerdócio real, o que é que ele está dizendo? Que além de termos sido eleitos e colocados no corpo, nós temos um único propósito: servir. Ei, você não está aqui para ser servido. Ei, você não foi chamado para pertencer à igreja para desfrutar e sugar de todos os seus benefícios. Você, como um corpo, foi dotado de algum dom. Menos aquele de ficar sentado no banco e assistindo e criticando, porque a camisa do pastor Samuel ou a minha estava com uma protuberância a mais. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para ficar olhando para o tamanho da minha cabeça. O pastor Samuel fica falando isso. Ele vai pegar uma irmã aqui que não vai gostar disso, ele vai ver. Então veja só, você não foi chamado para dizer: o ar-condicionado está muito gelado. Cadê Cauê, que não regula o ar-condicionado? Vai assim para cima dele. Isso. Não é, Cauêzão? Não é, Jonatas? É o David. Então não está muito quente isso aqui. A palavra hoje foi muito boa, não. Eu não gosto desse jeito de o pastor Samuel falar muitas vezes. Eu não gosto. Ei. Você foi chamado para servir. Você não tem que se utilizar da igreja, sugar tudo da igreja não dá nada. Mas, pastor, por que essa perspectiva de servir? É aí que a gente precisa entender isso. Pegar isso. Quando eu estou na condição de servir, a relação minha com Deus continua se mantendo saudável. Quanto mais eu sirvo, mais eu reconheço que Deus é o meu Senhor e eu sou apenas servo e nada mais. Quando eu paro de servir, eu inverto a relação. Eu agora vou para a posição de Senhor e fico dizendo a Deus: me dê, eu quero, o Senhor não me dá, então por isso que eu não vou dar. O serviço nos mantém na posição que nós fomos chamados para essa raça eleita, na posição de servos. E ele continua sendo a única pessoa que deve ser adorado, crido, invocado, servido, anunciado. Quando eu inverto, aí a relação minha passa a ser o gênio da lâmpada. E esfrega, faz o pedido, pronto, desejo atendido. E tem gente que fica com raiva quando não chega na hora que ele quer. Ei, se você é igreja e eu sou igreja, nós temos que continuar servindo. Servindo. Está muito difícil aí? Está dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Eu fiquei falando aqui, me empolguei, mas tem alguma colocação que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Já estamos quase no nosso horário, mas só para checar. Está dando para entender? Eu estou destacando as identidades que Pedro traz no texto. E eu estou dizendo que nós não escolhemos ser igreja, nós fomos chamados para ser igreja. E nós, quando fomos para estarmos dentro dessa raça eleita, nos foi dado o papel de servir e não de mandar, de querer, de sugar, o papel de serviço. E a última coisa, para que a gente encerre por hoje, porque ainda tem mais, mas deixa para a semana que vem. Nação. Opa, Valdênio, desculpe, eu não vi. Você faz assim, homem? Faça assim, olha, em Pernambuco, vá à frente, mortal, vai. Ei, diga lá. Muito boa a sua pergunta. Desigrejado. Você também, meu irmão? Não, assim, para ouvir você fazendo assim. Tudo bem. Valdênio, é o seguinte, tem um pouquinho de paciência. Eu sei que é pedir muito para a gente que é arretado de caba da peste,
Eu tenho uma aula específica nessas 4 sobre identidade cristã. Aí nós vamos... Identidade da igreja, desculpa, cristã não, da igreja. Aí nós vamos falar sobre denominações e a nossa identidade como presbiteriano. É uma aula só para isso. Se eu adiantar agora, eu perco a linha de raciocínio de construir uma essência e aí eu vou atrapalhar o entendimento de vocês. Beleza? Combinado? Mas não vou fugir o assunto, é porque se eu fizer agora, atrapalha todo o planejamento. Tá bom? Mas essa pergunta, guarda essa pergunta de Valdênio, é muito importante. E as denominações, como é que fica no meio de tudo isso? Muito importante isso, tá bom? A gente vai tratar sobre isso. Mas deixa eu só fechar com Nação Santa. Nação, sociedade politicamente organizada que adquiriu consciência de sua própria unidade e controlada soberanamente em um território próprio. A ideia de nação é organização e sociedade. Deus nos deu leis para nos reger aqui dentro como igreja. Então a igreja não é como você quer, não. A igreja é como Ele estabeleceu. Então a igreja não é o seu bel prazer. A igreja não é como você pensa. E essas regras, instituições, como nação, ela tem que ser o quê? Santa. O objetivo de tudo isso é a nossa santificação. É o desbastes naquelas arestas da nossa vida que precisam ser feitas. Então, nação santa, a ideia é o seguinte: quando Pedro está dizendo, vocês precisam viver em santidade, como uma nação que tem seu governo, seu território, seu soberano que rege. Para quê? Para que a santidade em vocês, o processo de santificação em vocês aconteça. Para que vocês pareçam mais com o líder de vocês, o rei de vocês, que é o Senhor Jesus. Vocês precisam estar como uma nação organizada diante de leis que regem esse território. Então, qual é a aplicação para nós? Eu deixei uma igreja agora de 15 anos trabalhando nela. E ela nunca, vou confessar para vocês, eu já disse isso para eles, se eles estiverem ouvindo a gravação, não tem problema. Ela nunca foi como eu gostaria. Nunca foi. 15 anos. Pastor, então o senhor fracassou. 15 anos já era para estar. Ei, a igreja não é para estar do meu jeito. Não é para estar do jeito do pastor Samuel. Não é para estar do nosso, como a gente gosta que seja igreja. A igreja é como ela tem que ser. E o objetivo que Deus a mantém dessa maneira é trabalhar em cada uma das nossas vidas com santificação. Então, às vezes, aquele espinhozinho na carne aqui dentro da esperança, que eu sei que tem, não é possível, só tenha lá não. É para trabalhar na gente, em cada um de nós aqui, ó. E esse espinho é diferente. Para mim, como pastor, olho, não aqui que a gente está chegando, mas eu olhava lá e dizia assim, pelo amor de Deus, isso não muda nunca. Eu já falei com esse povo. Eu fico 15 anos repetindo a mesma coisa e eles não mudam, meu Deus. Aí o Espírito Santo vem e aplica a sua palavra nos nossos corações. Lembra da lei de continuar servindo, independente se você gosta disso ou não? E cadê o amar ao próximo como a ti mesmo? Cadê a vida comunal que você prega? Cadê Atos 2 que você tanto ensinou? Tinha tudo em comum. Ei, aquilo não era um mar de rosas, não. Aquilo sempre teve brigas de ego. Quando você lê aquilo lá, lembre-se, eram homens. Briga de ego, vaidade, ciumeira besta, um querendo ser melhor do que o outro. Ei, mas a nação é santa, não pelo que ela produz, mas pelo que ela está se tornando. Nunca esqueça do processo. A gente gosta do resultado. Deus só quer saber do processo. Veja só como é. Veja. Para que 10 pragas para tirar o povo do Egito, Judá? Não era, bastava só uma. Fala a verdade. Uma e acabou-se. Mas Deus quer o quê? O processo.
processo de santificação do povo que ia sair para o deserto com ele começou desde a primeira praga. Deus chegou, Moisés estava reclamando, o povo só vive dizendo que quer comida aqui, ó. Cebola, tá tudo com saudade aqui, Senhor. Quer cebola do Egito de novo. Deus disse, vai lá, fale a rocha, que eu vou fazer sair água. Não foi assim? O que é que Moisésinho fez? Chamou Arão, disse, vem cá minha boca, que ele era meio gago, vocês sabem. Vem cá minha boca. Passa um duro discurso no povo aí. Deu um pito. Como é que fala aqui? Eu não sei, não. Em inglês não sei isso, não. Bom, é um carão, deu um discurso duro. Foi lá e pá, pá. E disse antes de bater na rocha, porventura não faremos nós sair água dessa rocha? Ei, tirou a glória de quem? De Deus. E ainda bateu em quem? Em Cristo, meu amigo. Porque 1 Coríntios capítulo 4 diz que aquela rocha que foi bebida de um só lugar, de uma só fonte, era somente Cristo que Moisés estava batendo. O que é que deu para Moisésinho? Não entrou na terra prometida. Mas deu resultado ou não deu? Deu. O povo bebeu água ou não bebeu? Bebeu. Mas Deus estava preocupado com o resultado? Não, senhor. Era o processo. O processo era apenas o quê? Fale. Não é para você bater. Deus rodou 40 anos no deserto, que a gente passava em 40 dias. Deus ficou assim, ó. Mas é a terra prometida, vai chegar. E a terra prometida? Não é agora. Deus nunca está preocupado com o resultado, porque o resultado ele já garantiu em Cristo Jesus. Louvado seja Ele por isso. Deus quer o processo para a gente ser nação santa, para que a gente se santifique. É isso que você precisa entender, e eu. E é isso que constitui a igreja. Então a igreja é raça eleita, fomos chamados, nós não escolhemos a igreja, Ele nos colocou na igreja. Para quê? Para servir. E enquanto a gente serve, a gente se santifica. E o outro identidade é para a semana que vem. Para você ficar ligado na escola bíblica. Beleza? Vamos combinar assim? Por causa do nosso horário, para a gente acabar na hora e a gente almoçar. Então, na próxima semana, você continue lendo o texto de Pedro. Traga alguma coisa que você tem dúvida para a gente discutir aqui juntos também em escola bíblica. Tá? Podemos orar? Vamos orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos por Tua palavra que nos instruiu nessa manhã, tanto na pregação, como nós fomos muito instruídos, como também na escola bíblica, Pai. Então nos ajude, ó Deus, a não assassinar ninguém, enquanto nós aprendemos a ser uma igreja de verdade, Senhor Deus. Por favor, nos ajude a esperança, manter-se os olhos na Tua palavra, para que a gente continue vivendo como igreja nesse mundo tão tenebroso. Abençoe-nos e abençoe também o nosso almoço, a nossa comunhão, em nome de Jesus. Amém. Pastor Samuel. Obrigado, gente. Em minha defesa,